ao longo dessas aulas de redação que a gente vai oferecer aqui, tá? Aqui no IB, é importante deixar claro, pessoal, que eu preciso seguir uma linha de raciocínio. O que eu quero dizer com eu preciso seguir uma linha de raciocínio? Eu vou sair do básico, eu vou sair literalmente do básico, beleza? Para, de fato, o que é mais avançado e o que eventualmente é cobrado com mais aprofundamento, tá? E aí, nesse primeiro encontro, eu, contra a minha vontade, já deixo isso muito claro, e aí explico o porquê de eu dizer que é contra a minha vontade. Eu preciso detalhar o que o CETRED cobra, o que é uma redação, como é que aparece o texto motivador, o que eu faço com ele, o que eu não faço. Então, eu preciso passar isso para vocês, para que depois eu aprofunde a estrutura do texto, que é a proposta desse curso, tá? Então, num primeiro momento, eu acabo tendo que fazer essa amostragem do que está previsto em edital, porque muita gente ou não leu o edital completo, ou leu e não entendeu, ou ainda leu e esqueceu. Quem é que está nesses três casos aqui? Professor, eu não li. Professor, eu li, mas não lembro. Professor, eu li, mas não entendi. Pois, vamos lá, tá? Pessoal, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é acerca dos critérios de correção. Para muita gente, esses critérios, eles são estranhos, difíceis de entender. Tem aluno que diz, Jobson, isso é muito obscuro, é muito trevoso, a gente não entende. Pois vamos aqui compreender como é que funcionam esses critérios, né? O CETRED, ele não costuma mudar o padrão de correção dele, certo? Eu digo muito, meus amores, que o CETRED é uma banca preguiçosa, tá? Quem concorda comigo, respira, beleza? O CETRED é uma banca muito preguiçosa. Professor, mas por que o senhor está dizendo isso? O senhor está ficando doido, é? Não, eu estou dizendo isso porque quem fez outros concursos do CETRED em outros momentos já percebeu que ele nem se dá ao trabalho de mudar o edital. O CETRED é uma banca que nem... o CETRED é uma banca que nem muda nada do edital, beleza? O CETRED absolutamente não muda nada nos editais, beleza? Isso para nós que temos a intenção de prestar o concurso público de Caucaia, que vamos fazer essa prova no dia 28, e se Deus quiser ser aprovados, isso é bom. Por quê? O CETRED ele pega o que a UES, para quem nunca fez um concurso da UES ou o vestibular da UES, deixa eu esclarecer aqui para vocês algumas coisas, tá? A UES, ela divide os critérios de correção dela em 3. NG, CE e norma gramatical, convenção de escrita e T, que é de textualidade. Beleza? Cada erro na UES de norma gramatical vale 1 ponto. Cada erro de convenção de escrita vale meio ponto. E cada erro de textualidade vale 2. Aí o que o CETRED faz? Ele pega esse mesmo padrão e ele une norma gramatical e convenção de escrita e ele chama de aspecto formal. Ele chama de AF. Tá bem aqui para vocês, ó, meus amores. Deixei aqui, ó, aspectos formais. Aí ele pega e ele coloca que cada erro de AF, ou seja,
Cada erro de aspecto formal tira 1,5 ponto. Tudo bem até aí? Tá claro para vocês? Alguém não está entendendo, não estou pegando, professor, não entendi, socorro Deus. O que a UES chama de T, o CETRED vai chamar de AT. O que é AT, Jobson? AT, meus amores, são os aspectos textuais. Cada erro de aspecto textual tira do candidato menos 3 pontos. Beleza? Cada erro de aspecto textual tira do candidato menos 3 pontos. E aí, o que eu preciso também me lembrar? A pontuação total do meu texto no CETRED, vamos lá, CETRED, a minha redação, ela vale até 100 pontos, ok? A minha redação, ela vale até 100 pontos. Professor, beleza que ela vale até 100 pontos, certo? Beleza que ela vale até 100 pontos, tá? Mas qual é o adequado para eu tirar? O que eu posso tirar? Qual é o adequado? O adequado depende da área para a qual você vai prestar o concurso. Tudo bem? Beleza? Não tem, o professor precisa tirar tanto, se ele não tirar, ele está fora. Ninguém sabe. Beleza? Ninguém sabe. Antes de falar sobre essa questão da nota, eu queria fazer uma pergunta para vocês e eu gostaria que vocês me respondessem. Falem comigo, por favor. Gente, vocês entenderam o perfil de prova? O que vai ser corrigido? Como é que vai ser a correção? Lembrando a todos e todas. 2 vezes o número de vagas. Beleza? Lembrando que isso está previsto em edital. Jobson, então, para pedagogo, vai ser quantas redações? 2 vezes o número de vaga, mais cadastro de reserva. Lembrando, ainda tem isso, tá? Ainda tem isso. Mais o CR. Tudo bem? Tem que se lembrar disso. 2 vezes o número de vagas, mais o CR. Só que para eu chegar aqui e ter o meu texto corrigido, eu tenho que lembrar de que eu preciso ter uma nota que me deixe dentro das vagas que serão corrigidas. Então, pessoal, eu queria dizer algo. Eu não sei onde vocês estão assistindo aula, eu não sei se vocês estão assistindo aula, mas eu vou dizer algo aqui que eu espero que vocês tenham a maturidade emocional de entender, ou eu espero que vocês já tenham ouvido isso de alguém. Fazer o perfil não garante a sua redação ser corrigida. Eu espero que isso tenha ficado muito claro para vocês. Por quê? Por causa da nota de... A gente precisa ter esse cuidado, porque a gente tem uma nota de corte. Então, fazer ali 50% na prova objetiva não garante que sua redação vai ser corrigida. Por quê? Porque se você fica fora desse número aqui, tá? Se você fica fora deste número, vou marcar aqui de rosinha, ó. Se você fica fora daqui, não vai ter redação corrigida não, tá? Isso é algo que precisa ficar claro. Eu não sei se alguém já falou sobre isso com vocês, não faço a menor ideia. Professor, eu assisti a aula num canto que o professor disse outra coisa. Tudo bem, leia o edital, confira o edital. Não entendi. Existe o risco da sua redação não ser corrigida? Lucélia, sempre existiu, tá? Esse risco, ele sempre existiu. Por quê? Porque a gente tem nota de corte, a gente tem perfil e a gente tem nota de corte. Esse risco não estou inventando. Ele sempre existiu, desde que o edital foi publicado. É porque as pessoas não leem o edital com atenção. Se você ficar fora do número de vagas e do cadastro de reserva, você não vai ter sua redação corrigida. Isso está previsto desde que tudo começou. Vou falar em percentuais para facilitar.
O último colocado, que ficou aqui dentro dessas vagas, ele acertou 62% da prova. Beleza? Então, se o último colocado dessa lista acertou 62% da prova, é lógico que eu tô fora, porque eu fiz 50%. Deu para entender? Não, pessoal, eu já estou deixando isso claro para vocês, por quê? Porque a nota de corte, ela é uma média. Isso também está no edital. A nota é uma média, beleza? Professor, eu nunca ouvi falar disso. Sempre teve nota de corte. Quem faz as seleções de Fortaleza, por exemplo, tem visto que a nota de corte está um foguetinho. Ela está subindo cada vez mais. A cada seleção, a nota de corte sobe mais aqui em Fortaleza, né? Assim como em toda a região metropolitana. Eu já estou falando isso para vocês, para que vocês não se sintam enganados e não passem vergonha no futuro, quando sair o resultado, de vocês entrarem com recurso, porque a redação de vocês deveria ser corrigida porque você fez o perfil e você ficou fora do corte. Beleza? Tudo bem? Francisca Mary, quer perguntar alguma coisa, meu amor? Tá com a mãozinha levantada? Quer perguntar algo? Oi, Márcia. Boa noite, professor. Boa Aí, noite. no caso, essa nota de corte, eu tenho que acertar quantas questões específicas e conhecimentos gerais? O mínimo para fazer o perfil e daí entrar para o cálculo do corte é 50% em cada. A senhora tem 40 questões de conhecimentos gerais, a senhora tem 40 de conhecimentos gerais e a senhora tem 20 de conhecimentos específicos. Então a senhora precisa fazer no mínimo, tá? 20 aqui e 10 aqui. Beleza? Jobson, se eu fizer isso, eu estou garantida? Não. Repito, fazer o perfil não é garantia de correção da prova discursiva. Eu estou falando isso para que vocês propaguem essa informação e não escutem a abobrinha que muita gente tem falado em grupo de WhatsApp. Beleza? Tudo bem? Professor, não confio no senhor, pois leia o edital. Leia o edital, beleza? Se alguém está nessa situação de, não, o Jobson está inventando, não sei o quê, vá para o edital, leia o edital, beleza? Tudo bem? E outra, lembre-se do concurso de Guaiúba, tá? Ou lembre-se do concurso de Pedra Branca e outros concursos que aconteceram em 2023 aqui no Ceará, tá? 50% não garante nada para você, tudo bem? Jobson, passei. Olha aí, ó, o João Batista e a Maria. Já fiquei muito no 50 e fiquei fora. O João Batista, já fiz perfil de Paraipaba e minha redação não foi corrigida exatamente pela nota de corte. Pelo amor de Deus, fazer perfil não é garantia de nada, tá? Ó, a Priscila dizendo aí, ó, já ocorreu comigo de acertar mais de 70% e não entrar para correção. Então isso precisa ficar claro, amores. Porque não adianta eu falar aqui 200 coisas sobre a redação e você não entender o básico. Aí lá na frente, você está injuriado, falando em grupo de WhatsApp, xingando a banca, enfim, quando na verdade você não entendeu o edital. Beleza? Então por isso que eu tô... por isso que eu tô falando isso, tá? Por isso que eu tô falando isso, beleza? Tudo bem? Oi, Catiane, quer perguntar? Boa noite. Boa noite. Professor, a respeito desses erros, né, que são cometidos durante a redação, eu estou dando uma olhada aqui no que o senhor colocou para a gente, nos aspectos textuais, né? Essa aula ela é uma aula mais básica, né? Mais para apresentação, assim, questão de banca, de... Isso vai ser mais trabalhado dentro do curso, não é isso? Isso. Nas próximas 2 aulas do curso, aí eu vou entrar de fato no texto. Aí o centro da minha aula vai ser o texto. Beleza? Pronto, porque a questão de 3 pontos, né? Então tem os erros mais graves, né? Que você
pode Sim. cometer até de ausência, né, de alguma coisa que você deixou de colocar, ou do erro mesmo cometido na escrita, né? Sim. Exato. Certo. Tá? Oi, Tassiana. Tassiana? Andresa, pode sim, viu? Pode sim. Eu não sei quem é que está me acompanhando aqui do IB, tá? Mas quem está me acompanhando aqui do IB, o organizador da aula, eu não me lembro se é a moça ou o rapaz. Deixa o contato e as informações sobre o curso de redação aqui no chat, por favor, tá? Gente, voltando aqui, expliquei o que eu queria explicar. Professora Márcia, ainda tem alguma dúvida? Professora Márcia Costa, ainda tem alguma dúvida, meu amor? Tá, então vamos lá. Olha só, continuando. Gente, um ponto importante também vocês precisam escrever no mínimo 20 linhas, beleza? Se você escrever menos do que 20 linhas, você tá fora. A sua redação, ela não vai ser corrigida. Professor, mas o senhor está mentindo, porque no material está dizendo diferente. Tô não, tá? Por que eu estou dizendo isso? O CETRED, ele se contradiz no edital, porque ele diz o seguinte: o candidato que escrever menos de 20 linhas, ele tem o texto dele considerado como texto insuficiente. Beleza? Ele tem o texto considerado como texto insuficiente. Ou seja, esses 3,5 pontos que eles falam no edital, eles mesmos se contradizem no mesmo tópico do edital. Por quê? Se o candidato escreve 19 linhas, ele está fora. O texto dele não vai ser corrigido. Beleza? Professor, então eu só posso escrever no mínimo 20 linhas? Exatamente. Tá? Oi, Márcia. Então, no caso, no mínimo 20, no máximo 30. É isso? Isso, no mínimo 20, no máximo 30, beleza? E E aí, assim, amores? também não pode, eu não posso começar de uma maneira, escrevendo de uma maneira, e depois começar a dar muito espaço para poder dar a quantidade de linhas, não é isso? Não. Se a senhora fizer isso, a banca vai lhe penalizar, tá? Ok. Boa noite. Vamos lá, continuando. Eu quero mostrar para vocês o que são aspectos textuais, tá? Sempre que vocês pensarem em aspectos textuais, eu queria que vocês pensassem o seguinte: nós precisamos entender que aspecto textual é tudo aquilo que forma o texto, beleza? Tudo que forma o texto, absolutamente tudo. Professor, traduza. Se eu respeitei o tema, se eu fui coerente, ou seja, se o meu texto faz sentido, tá? Se eu respeitei a estrutura que a banca exige. Jobson, como assim a estrutura? Se eu tenho introdução, desenvolvimento, conclusão, se eu tenho repertório sociocultural, enfim, vou mostrar aqui para vocês, tá? O básico são esses 3 itens. Essa informação, gente, ela está no edital, beleza? No item 7. O item 7 do edital de Caucaia, ele trata sobre a prova discursiva. Então, essa informação aqui que eu estou trazendo para vocês, ela é de domínio público. Então, se você não viu isso no edital, por favor, vá para o item 7 do seu edital e veja. Muito importante, beleza? Primeira coisa, atendimento à instrução de prova. Segunda coisa, adequação da linguagem à situação. E o terceiro elemento é coesão e coerência. Professor, o que quer dizer atendimento à instrução de prova? Quer dizer você respeitar o tema e o comando de prova, beleza? Respeitar o tema e respeitar o comando
de prova. Jobson, eu não sei o que é um comando de prova. Comando de prova é aquela parte da tua prova em que a banca diz para você o seguinte: escreva um texto dissertativo argumentativo que traga isso, isso, isso e isso sobre o tema tal. Isso é comando de prova. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Professor, eu não respeitei o comando de prova. O que vai acontecer? Cada vez que a banca perceber que houve este desrespeito, ela vai tirar de você 3 pontos. Beleza? Jobson, então se eu desrespeitar o comando de prova 10 vezes, quer dizer que eu perco 30 pontos? Sim. Sim, tá? Ponto importante que eu queria deixar claro para vocês, pessoal, o CETRED, ele cobra. Deixa eu explicar isso aqui para vocês, porque tem muita gente que não entende isso. Existe uma diferença entre ocorrência e recorrência. Beleza? Existe uma diferença entre esses dois. Quando eu digo que uma banca ela cobra por ocorrência, eu quero dizer que cada erro é contabilizado uma vez. Beleza? E a recorrência, cada erro é contabilizado quando ocorre ou se repete. Beleza? Jobson, e o CETRED, ele cobra como? Por ocorrência ou por recorrência? CETRED cobra por recorrência. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu errei, 10 vezes. Se eu errei, 10 vezes, eu vou ter 10 vezes 1,5. Ou seja, eu vou perder 15 pontos. Ele não vai descontar só uma vírgula minha, ele vai descontar todas as vezes em que eu errar a vírgula. Deu para entender? Alguma dúvida até aqui? É por isso, pessoal, que a minha maior preocupação como professor de redação é com relação principalmente à gramática. Eu sou muito sincero em dizer para vocês que a minha maior preocupação ela está mais ligada à gramática do que à estrutura de texto. Porque os elementos estruturais, eles são solucionáveis pela prática, tá? A prática, ela permite que a gente consiga moldar uma estrutura de texto, que a gente consiga resolver uma série de problemas, de elementos que são problemáticos para as pessoas. Mas gramática, muita gente erra, muita gente perde ponto e acaba sendo, às vezes, né? Eu não vou dizer que isso é algo que acontece sempre, mas às vezes o candidato acaba sendo eliminado ficando fora do número de vagas pela quantidade de erros gramaticais. Beleza? Então, para quem está se preocupando inicialmente com os desvios textuais, meu conselho é: se preocupe muito com gramática, tá? Gramática é o elemento que derruba candidato. Beleza? Tudo bem? Dúvidas? Perguntas? Professor, e os temas sugeridos? Vem mais de um. Onde, professora Zeni? Não entendi a pergunta, me perdoa, meu bem. Jobson. Oi. Só assim, sobre, ao iniciar a redação, a questão do tema, se é opcional ou assim, não é uma regra assim, tem que colocar o tema lá na folha de redação ou não, a gente já pode dar início sem o tema. O tema que o senhor diz é colocá-lo como título?
Isso. Não usa título, tá? Não, o senhor não vai usar título. Ótima pergunta, Felipe. O senhor não vai usar título, o senhor não escreve título, o senhor vai mostrar o tema, trazendo ao longo do texto as palavras-chave que compõem o tema. Deu para entender? Tirei a dúvida do senhor? Show. Beleza. Sim, vamos lá, vamos prosseguir. Jobson, eu não entendo o que é adequação da linguagem à situação. Adequação da linguagem à situação, meus amores, é quando eu tenho que respeitar a gramática. Beleza. Eu não posso usar gírias, eu não posso usar coloquialismos, eu não posso usar marcas de regionalismo ou oralidade. Eu não posso meter na redação, ei, mano, a gente tem que discutir sobre o problema da falta de inclusão na rede regular de ensino. Não pode fazer isso não, viu? Não pode falar dessa maneira não, tá? Isso é algo que precisa ficar muito claro para vocês, para que vocês não enfrentem eventuais problemas. Beleza? Tudo bem até aí? Tranquilo? E aí, vamos lá, continuando, tá? O que eu queria que vocês também prestassem atenção? Coesão e coerência são dois elementos que geram muito problema para as pessoas. Por quê? Porque as pessoas não sabem, muitas vezes, diferenciar o que é coesão do que é coerência. E a gente ainda tem outro problema que eu levanto aqui para vocês, é por isso que eu digo, quem vai fazer prova, quem vai fazer um concurso público que tem prova discursiva, tem que começar a se preparar antes do edital sair. Jobson, por quê? Porque, vou dar um exemplo, coesão e coerência, as pessoas têm problema em conseguir entender as definições. E aí eu vos pergunto, meus amores, o que é coesão e o que é coerência na visão de vocês? Falem comigo, sem medo. A hora de errar é aqui. Aqui a gente pode errar. Então falem comigo. Boa noite, professor. Boa noite, meu amor. A coesão, ela está relacionada aos elementos linguísticos que eu utilizo, né, para ligar os parágrafos, as frases, e a coerência está relacionada à sequência lógica das ideias. Beleza. Ótima definição, muito técnica. Ótimo. Alguém teria outra definição? Alguém definiria de outra forma? Achei a definição da professora Márcia muito boa. Excepcional, na verdade. Alguém teria outra definição? Alguém falaria de outra maneira? O que vocês me dizem? Não? Tudo bem? Beleza, pois vamos embora lá. Eu não posso separar o seguinte. Eu não posso separar coerência de coesão. Beleza? Jobson, por que eu não posso separar coerência de coesão? Porque coesão, ela precisa ser coerente. Professor, não estou entendendo. Traduza. Eu quero dizer para vocês o seguinte, para eu ter uma relação coesiva adequada, os recursos que eu vou usar, os conectores que eu vou usar, os pronomes que eu vou usar, os sinônimos que eu vou usar, tudo que eu vou usar para estabelecer coesão textual precisa ter sentido. E não tem como eu, candidato, escrever uma redação, querer estabelecer uma relação adversativa, ou seja, de contradição, usando um elemento conclusivo. Por quê? Porque eu fui incoerente. Assim como a coerência, ela surge pelo fato das partes do texto estarem interligadas. O sentido do texto nasce, no caso de uma redação dissertativa, o sentido do texto, ele nasce, meu povo,
exatamente das relações que eu estabeleço entre as partes do meu texto. Tudo bem? Ficou claro para vocês? Alguém não entendeu o que eu disse? Beleza, joia, show. Então vamos lá. Esses elementos que aqui estão são elementos bastante simples, tá? Continuidade. Quer dizer que eu preciso respeitar aquilo sobre o qual eu estou falando, sobre o qual eu estou discutindo, beleza? Isso precisa sempre ser respeitado. Eu preciso sempre trazer novas informações à medida que eu crio essa continuidade. Eu preciso articular as minhas ideias, ou seja, estabelecer relações, beleza? E eu não posso me contradizer. Por quê? Porque a contradição, ela é uma incoerência. Oi, Liduína, quer falar alguma coisa? Professor, o senhor está me ouvindo? Tô sim, tô ouvindo a senhora. Boa noite. Boa noite. Eu estava observando a fala do senhor e falando em relação à coesão, né? Em relação à ligação, né? A ligação entre as palavras, não é isso? É entre as partes do texto. Certo, entre as partes do texto, né? Que são as palavras relacionadas às frases, né? Em relação ao texto. São, por exemplo, períodos se relacionando a períodos. São parágrafos que estabelecem uma relação por causa de uma palavra com outro parágrafo. Uhum. Entendeu? Sim. Estou entendendo. Perfeito. É isso, tá? Obrigada, professor. Imagina. E a paragrafação, pessoal, é a organização. A paragrafação é a organização do texto em parágrafos, beleza? A paragrafação, ela é a organização do texto em parágrafos. Oi, Márcia. Professor, sobre a questão do título, eu sempre coloco o título na minha redação. Geralmente eu escrevo 30 linhas, eu não tenho dificuldade de escrever, graças a Deus. Beleza. E aí eu coloco o meu título. Eu faço todo o texto e depois eu coloco o título. Por quê? Porque meu título ele tem que condizer com aquilo que eu escrevi. A senhora não tem que ter título em prova de concurso, a não ser que a banca exija, e o CETRED não exige. Então tá. Pois tá, obrigada, professor. Não gaste uma linha que pode ser o divisor da senhora ter sua vaga ou não com um título, viu? Gaste não, viu? Certo. Amores, e os aspectos formais é tudo aquilo que está ligado à gramática. Então, eu posso resumir aspectos formais no respeito à gramática. Beleza, tudo bem. Então, assim, vamos ter muito cuidado. Vamos ter muito cuidado, beleza? Porque gramática é o que derruba redação. Gramática é o que exclui as pessoas. Gramática sempre exclui candidato bom, tá? Tô falando isso não é para assustar. Eu tô falando isso para esclarecer para vocês que o que mais derruba candidato é erro gramatical. Beleza? Já peguei situações, pessoal, eu já peguei situações do candidato perder 46 pontos por causa de erro gramatical. Beleza? Então, eu preciso deixar isso muito claro. Professor, então o senhor está dizendo para eu não me preocupar com a estrutura do texto? Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo para você é, gramática é o que derruba. Jobson, por que você está dizendo isso? Me explica, não estou entendendo. Crase, acentuação, ortografia, pontuação e concordância. Isso aqui é o que as pessoas mais erram. Esses 5 pontinhos aí que eu marquei são os pontos em que a gente mais tem erro de candidato em prova, tá? Esses 5 pontos, assim, chove erro de candidato,
tá? Outro erro que é muito comum quando a gente fala de gramática, olha aqui, ó, translineação. Jobson, eu não sei nem o que é isso. Translinear é passar a palavra para outra linha. Beleza? Translinear é passar a palavra para outra linha. Tudo bem, tá? Ficou claro? Gente, alguma dessas informações que aqui estão sobre os aspectos formais geram dúvida em vocês? Jobson, eu não sei o que é isso, eu não estou entendendo, estou perdido. E aí? Como estamos? Vale, ninguém fala nada, gente. Mais de 100 pessoas e ninguém fala nada. Socorro, Deus! Socorro, Deus! Olha aí, vem uma carinha, dedinho. Oi. Professor, assim, não estão participando, mas eu vejo muitas dificuldades, né? Porque, assim, a dificuldade nós temos, né? E, assim, é o buscar, né? É o buscar se aprofundar mesmo, como o senhor falou em relação à gramática, né? Porque a gramática é o manual, vamos dizer assim, em relação à redação, né? E eu vejo muito pela essa questão de ir em busca mesmo, né? E eu até coloquei aí verdade na fala do senhor, porque a fala do senhor realmente é verdade, né? Em todos os aspectos que o senhor está colocando. E, assim, para mim está sendo muito produtivo tudo que o senhor está falando aí, entendeu? Ai, graças a Deus, que bom, que bom. É por isso que é bom, às vezes, a gente vir para uma aula. Às vezes a gente entra numa aula de alguém que a gente nunca assistiu, a gente vê num grupo de WhatsApp e, professor, eu não conheço esse cara, eu nunca ouvi falar desse cara. E às vezes a aula é produtiva, né? Isso que é gostoso na nossa profissão. Que às vezes a gente não conhece uma pessoa, dá uma chance para assistir aquela aula e gosta, se apaixona pelo jeito que a pessoa explica, ou consegue entender algo que nunca entendeu, enfim, é muito bacana, tá? Mas, mesmo com todas as informações que eu vou trazer para vocês aqui hoje, eu acho que o que mais pega, o que mais precisa acontecer é a prática. Beleza? A prática, ela precisa acontecer. De nada adianta eu te explicar 200 milhões de coisas se você não praticar, tá? Redação é prática. Beleza? Jobson, então você está dizendo que se eu pegar um molde da internet, vai dar certo. Estou dizendo isso não faço isso não. Eu odeio o candidato que pega molde de internet, tá? Não suporto. Explica essa parte de passar uma palavra para outra linha, professor? Claro. Bora aqui. Eu vou separar a palavra acidente. Beleza? Vamos supor que eu vou separar a palavra acidente. Aí vamos ver aqui, ó. Eu preciso fazer isso aqui, ó. Acidente. Isso aqui, se eu fizer, tá certo. Agora eu faço assim, ó. Eu acabei de cometer um erro. Eu não poderia fazer isso. Jobson, separei a palavra errada. Translineei a palavra de maneira errada. Quanto é que eu perco? Menos 1,5. Beleza. Translineou errado, perdeu 1,5 ponto. Não tem para onde correr. Professor, e se a gente separar assim? Acidente, aí separa té. Também tá certo? Deixando o té na outra linha? Sim, por quê? Olha aqui, ó, tô separando a palavra para a senhora. Trissílaba, beleza? Eu preciso respeitar a separação silábica do termo. Certo. Se eu desrespeitar a separação silábica, eu vou ter problema, tá? Ele só vai considerar errado se houver erro na separação silábica, não é isso? Isso. Era essa a minha dúvida. Beleza? Professor, a palavra é composta. Como é que eu vou separar? Gente, palavra composta faz isso aqui, ó.
Eu vou separar a palavra bem-vinda. Eu preciso colocar um hífen aqui e outro hífen na linha seguinte. Jobson, por quê? Porque este hífen, ele faz parte da palavra. Ele não marca translineação. Ele é parte do termo. Então, eu não posso desconsiderá-lo quando eu vou translinear a palavra. Beleza? Ele vai ter uma função, por isso que vem outro hífen. Tudo bem? Ficou claro para vocês? Beleza? Então, vamos lá, prosseguindo, tá? Mais alguma dúvida sobre esse assunto, sobre essa questão? Oi, Rivonelli. Boa noite. Boa noite. Professor Jobson, Oi. em questão de parágrafos, em 30 linhas, né? Se caso a gente conseguir fazer as 30 linhas, seria obrigatório em quantos parágrafos? Vamos lá, eu ia deixar isso mais para frente, deixa eu ver, aqui, tananã, tananã. Pronto, vamos lá. Eu vou pular logo para cá, porque eu já expliquei isso. Isso aqui é tranquilo para vocês entenderem como está escrito, então eu vou vir logo para cá, tá? A tipologia que o CETRED usa é essa daqui, é a tipologia dissertativa, a tipologia dissertativa, e o gênero é o dissertativo argumentativo. Isabel Cristina, não compreendi quando a palavra tem hífen. Ah, hífen, beleza, tá. Entendi, perdão. Ó, quando a palavra tem hífen, a senhora vai colocar um aqui e outro aqui. Beleza? A senhora vai usar dois. Por quê? Um desses hífens é da palavra. O outro está marcando a translineação. Tudo bem? Melhorou? E ó, bora continuar. Gente, olha só. Vamos lá para o que foi perguntado agora sobre o número de linhas. Beleza? Vamos aqui. O que eu ensino, tá? Sempre, quanto aos parágrafos, 4 parágrafos. Beleza? Você sempre vai fazer 4 parágrafos. Professor, não quero fazer 3. Posso? Não. A minha esposa dizendo aqui, ó, para vocês, que é para eu escutar vocês, ó, porque eu tô tomando minha coquinha, ó. Aí ela tá dizendo que é para eu escutar vocês. Aí ela tá me ameaçando que se eu não escutar vocês, ela vai deixar a bandida daqui de casa. Ela vai deixar a bandida daqui de casa dentro do quarto me atrapalhando na aula. Essa aqui é a bandida. Essa aqui é a bandida, ó. Que não deixa ninguém fazer nada dentro de casa. Vamos lá, pessoal. Então, o que eu quero que vocês entendam é que existe essa necessidade de vocês construírem 4 parágrafos. Beleza? Tá? Ela deu trabalho, viu, Cláudio? Tá lembrado, né? Ela deu trabalho, essa bênção. Ó, professor, por que eu preciso ter 4 parágrafos? Me convença. Normalmente, os temas no CETRED, eles são transversais. Não sei, quem já é meu aluno já escutou isso. Então, se os temas são transversais, eles vão tratar sobre, ao mesmo tempo, educação e saúde, educação e tecnologia, educação e inclusão social, educação e segurança pública, educação e economia. O CETRED, ele sempre faz a educação convergir com alguma outra área da sociedade. Tudo bem? Beleza? Então, eu preciso entender que eu tenho que ter uma introdução, eu preciso ter desenvolvimentos, no plural mesmo, tá? E eu preciso ter conclusão, ok? Beleza? Professor, por quê?
Porque para você falar sobre os elementos que o CETRED traz, você vai precisar dividir em desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. Ou seja, a introdução, deixa eu desenhar para vocês. A introdução, ela vai ser o primeiro parágrafo do texto. Aí os desenvolvimentos, eles vão ser 2. Então, o segundo parágrafo é um dos desenvolvimentos. O terceiro parágrafo também é um dos desenvolvimentos. E a conclusão é o quarto parágrafo. Até aqui, alguma dúvida? Até aqui, alguém não entendeu? Professor, eu entendi perfeitamente. Agora eu só acho, tipo, se a gente for fazer 20 linhas, eu acho poucas linhas para ser desenvolvido em 3 ou 4 desenvolvimentos, sabe? Aham. Deixa eu lhe dar uma ideia aqui. Professor, antes do senhor falar, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Teria como o senhor depois mandar para a gente, pelo grupo, né, no WhatsApp, esses seus escritos aí, o senhor reenviar essa estrutura aí que o senhor mandou? O senhor poderia enviar já com seus escritos? Professora, agora a senhora me apertou sem me abraçar. Por que a senhora me apertou sem me abraçar? Porque a aula é aberta, né? Quando é aula fechada para os alunos, eu sempre mando todas as anotações, né? Mas, assim, quando a aula é aberta, por que eu não gosto de mandar o material? Porque as pessoas espalham em grupo de WhatsApp. E aí é algo que é muito ruim, porque, querendo ou não, o material ele é uma propriedade intelectual, né? E eu brinco muito que tem um monte de criminoso em grupo de WhatsApp, porque a gente compartilha uma propriedade intelectual de uma pessoa sem a autorização dela. Tá certo, é verdade. E aí, por isso... Eu só pedi porque eu estou aqui parada no trânsito, estou assistindo pelo celular, não estou conseguindo anotar nada. Aí eu imaginei que se ficasse gravada, né, para a gente anotar depois. Se a senhora optar depois, se a senhora, professora Cleide, optar depois por comprar o curso, a senhora vai ter acesso à gravação, tá? Tá ótimo. Então, tá bom, obrigada. Disponha, meu amor, e me perdoa, viu? Mas só... Não, o senhor tem razão. Beleza. Tá ótima a aula. Obrigado, professora. Oi, Elis. Elis Wagner? Oi, boa noite, mestre. E aí? Não, eu ia falar exatamente a respeito da fala do Felipe, né? A questão das 20 linhas. E você acabou de colocar aí a anotação, né, da explanação com relação a esse desenvolvimento. Realmente, seguindo essa estrutura de 2 desenvolvimentos, 20 linhas não são suficientes. Sim. Totalizam as velhas 28 linhas para nos deixar com aquela sobrinha para uma emergência, como você sempre diz. Exatamente, exatamente. A Jainara queria perguntar, ela tinha levantado a mãozinha. Jainara, quer falar? Professor, boa noite. Não, era só dando uma dica para a colega do que eu fiz, que ela queria essa estrutura, era só bater um print, porque aí depois, quando ela chegar em casa, ela pode anotar no caderninho dela, porque dá para bater um print da tela, era só uma dica mesmo. Estou amando a aula, parabéns. Obrigado, professora, obrigado, eu fico feliz. Obrigado mesmo. Gente, 6 e 6, 12, com 5, 17, 17 com 7... nossa, meu Deus, matemática, 25. 25 linhas, beleza? Então, tem duas... Michele, clica no alfinetezinho, tá?
clica no alfinetezinho que tá... Quando a senhora coloca o botãozinho do mouse em cima da minha imagem, a tela vai ficar grandona. Clica no alfinetezinho, por favor, tá? Eu até pedi no comecinho da aula para todo mundo clicar no alfinetezinho para conseguir visualizar a minha imagem, viu? Então, oi, Nelson. Professor, eu gostaria de saber sobre os temas. Já tem algo específico ou não? Como assim? Sobre os temas que vai cair na redação. A gente não tem acesso, né? Eu tenho algumas apostas, porque esse ano de 2023, que terminou há pouco, ele foi um ano em que a gente teve muita marcação positiva na educação de Caucaia, né? Mas a gente teve muita colocação de visibilidade, muito investimento, tanto na questão da inclusão social e da inclusão de pessoas com deficiência, quanto a gente teve muito investimento em tecnologia, né? Jobson, eu trabalho na Caucaia e eu não vi isso, não. Rapaz, não digo um negócio desse, não. Porque a entrega dos notebooks, a instalação de internet em escolas que não tinham acesso, enfim. Eu tenho algumas apostas, eu não quero falar agora. Eu sempre gosto de falar das minhas apostas na véspera da prova. Mas, exatamente, Elis, exatamente. Tecnologia, educação educação e inclusão social, a questão das pessoas com deficiência, entendeu? Eu acredito muito que vai no eixo educação e sociedade, ou educação e cidadania. Porque quando eu falo de educação e sociedade, ou quando eu falo de educação e cidadania, isso é o eixo. Aí dentro desse eixo, eu tenho vários temas. Eu aposto no eixo educação e cidadania, que é sinônimo de educação e sociedade para alguns professores. Beleza? Eu não aposto em educação e segurança pública, eu não aposto em educação e economia, não aposto. Eu vejo mais Caucaia direcionando uma redação aí voltada para as questões ligadas à educação e o impacto da educação ou a relação da educação com a cidadania. É isso que eu vejo. Não vejo algo diferente disso, para ser muito franco com vocês. Eu espero não morder a minha língua, mas eu acredito que eu não vou, não. Posso estar enganado. Mas o futuro a Deus pertence. Oi, Nelson. O senhor estava falando aí que poderia cair sobre a questão da segurança. Eu também acredito que essa questão não vai acontecer, né? Até porque a gente vê no dia a dia, entendeu? Eu acredito também que não vai cair, eu acho, né? Renato, exatamente, Nelson. Até porque, Nelson, tem outro ponto, mestre. Guaiúba cobrou isso, né? Guaiúba cobrou educação em segurança pública. A Renata está perguntando aí, você acha que pode ser algo voltado para o racismo? Renata, não acredito. Não acredito, tá? Se cair, tá dentro do eixo temático que eu estou dizendo, educação e cidadania. Mas eu não acho que a prefeitura vá tocar no racismo agora, beleza? Não acredito nisso. Posso morder minha língua? Repito, tá gravado. Eu posso morder a minha língua sim, mas eu não vejo. Então, da cidadania. Cidadania é o convívio em sociedade, tá? Cidadania é o convívio em sociedade que trata sobre os mais diversos elementos que a educação perpassa. Violência contra a mulher cairia? Acho difícil. Mas falar da representatividade da mulher na educação, poderia? Poderia. Tá? Poderia. Beleza? Um ponto importante, a Rosa fez uma pergunta aqui agora, que me lembrou algo que eu acredito que precisa ser discutido com vocês também.
nenhum assunto do exterior cai nas provas do CETRED em redação. É sempre um tema nacional e um tema de relevância para o município, beleza? Então, guerra na Ucrânia, guerra de Israel, a guerra na África, a guerra da Líbia. Não cai, tá? Não cai. Na redação, não. Na prova objetiva, pode cair? Pode, porque tem atualidades. Mas na redação não cai. Beleza? Tudo bem. Trazer algo sobre educação e doação de órgãos. Isso já passou pela minha cabeça. Quer dizer que vai acontecer? Não sei. Pode acontecer, né? A importância ou a relevância da doação de órgãos, a importância da conscientização dentro das escolas sobre a doação de órgãos. Gente, tem inúmeras possibilidades. Eu posso passar uma noite chutando aqui isso para vocês, tá? Eu não gosto de chutômetro, mas isso foi um fato relevante. A morte da filha do Vitor Valim levantou regionalmente. Quando eu digo regionalmente, eu não estou falando de Caucaia, estou falando do Ceará. Levantou-se uma discussão regional sobre a doação de órgãos. Entenderam? Oi, Aurilene. Professor, como eu sou da área de educação infantil, eu acredito também, né, na questão da inclusão. Tanto aqui em Fortaleza como Caucaia, tem muitas crianças autistas, crianças Down dentro de salas, e eu também imagino que esse aí seja um tema, esse que o professor falou, educação e cidadania, ou então a questão da inclusão, que são muitas crianças, cada ano está aumentando o número de crianças autistas dentro das salas, principalmente da parte de educação infantil. Sim. Então, é uma possibilidade, né, também? Sim, com toda certeza. Com toda certeza, porque assim, quando eu falo, pessoal, e aí é algo que eu queria que vocês entendessem e estudassem, pesquisem sobre. Inclusão de pessoas, inclusão de PCDs, inclusão social, enfim, como queiram, é um elemento, é uma temática que está dentro do eixo educação e cidadania. Porque a gente, quando fala de... E aí, o que eu estou falando aqui também é aula de redação, tá? Porque a gente muitas vezes não entende o que é cidadania, o que é educação, mesmo atuando, entende? O que eu queria dizer para vocês é, inclusão social é cidadania? É. Transporte público gratuito é cidadania? É. Merenda escolar de qualidade, tá ligado à cidadania? Tá. Inclusão digital, que foi algo que entrou na LDB em 2023, por meio da lei 14.533, se não me falha a memória, que foi uma alteração que aconteceu em janeiro de 2023, que houve a inclusão da Política Nacional de Educação Digital, e isso afetou as escolas, né? Então, isso é cidadania? É. Então, dentro do eixo temático cidadania, eu tenho vários temas que podem ser discutidos aí dentro. Oi. Quer dizer que se casa, por um exemplo, caso a redação seja educação e cidadania, eu posso abordar esses assuntos dentro dessa redação e não foge do assunto? Não. Pera, cuidado. Cuidado, porque aí a senhora me mostrou que vocês podem não estar entendendo. Eixo temático é uma área que pode ter dentro de si vários temas. Tema número 1, tema número 2, tema número 3. Aí a banca, ela pega o tema número 3. Você só vai falar sobre o tema número 3. Ele faz parte do eixo educação e cidadania e ele vai ser discutido pela banca. E aí você vai produzir ele. Deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Olha para cá. Tá aqui, ó. Presta atenção. Sobre a intolerância. A intensificação da atual intolerância, da violência, do terrorismo, da xenofobia, do nacionalismo agressivo, do racismo, do antissemitismo, da exclusão, da marginalização e da discriminação contra minorias nacionais,
étnicas, religiosas e linguísticas dos refugiados, dos trabalhadores migrantes, dos imigrantes e dos grupos vulneráveis da sociedade, e também pelo aumento dos atos de violência e de intimidação cometidos contra pessoas que exercem sua liberdade de opinião e de expressão, todos comportamentos que ameaçam a consolidação da paz e da democracia no plano nacional e internacional constituem obstáculos para o desenvolvimento. Com base no texto acima, responda à seguinte questão: afinal de contas, o que está acontecendo com o planeta? Elabore um texto dissertativo argumentativo em que você procure analisar os diversos problemas do planeta como um todo, indicando possíveis soluções. Ó, isso aqui é o comando ou a proposta, beleza? Isso aqui é o comando. Perceba que a banca aqui, ela pede para você indicar possíveis soluções. Então, você vai precisar trazer uma proposta de solução ou uma proposta de intervenção. É a mesma coisa. Por que eu estou falando os dois nomes? Porque o CETRED usa a palavra intervenção. Beleza? Jobson, então, aqui, qual seria, sobre o que eu deveria falar? Aqui a banca, por ela ser uma banca mais complexa, essa banca aqui, essa redação é da Fundação Getúlio Vargas, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês é, o que o candidato deveria escrever era sobre isso. Analisar os diversos problemas do planeta como um todo. O que isso quer dizer? Que ele precisaria discutir sobre esses problemas que foram levantados bem aqui. Jobson, isso aqui é o quê? Isso aqui é o que nós chamamos de texto motivador. Beleza? Professor, eu estou com uma dúvida. Eu tenho que escrever uma redação para cada texto motivador? Não. Não. Professor, eu não sei para que servem os textos motivadores. Me explica? Explico. Bora lá. Sempre que vocês pensarem em texto motivador, primeiro, vocês não podem copiar o texto motivador e levá-lo para dentro do texto de vocês. Se vocês pegarem o texto motivador e copiarem para dentro do texto de vocês, vocês serão penalizados, vocês serão penalizadas. Tudo bem? Beleza? Entendido? Entendi, professor. Obrigada, viu? Disponha. Então, vamos aqui. Jobson, se eu copiar um parágrafo do texto motivador, eu vou perder ponto? Vai. Escola, né? E para a escola indígena. Eu não acredito que essa temática possa aparecer. Não acredito, tá? Mas, se ela aparecer, ela está dentro do eixo temático da cidadania. Tudo bem? Beleza? Oi, Rosa. Ótimo. Obrigada, professor. De nada, meu amor. Imagina. De nada. Oi, Rosa. Professora Rosa Matias, quer perguntar alguma coisa? Oi, oi, oi. Não? Francisca Mary, quer perguntar alguma coisa, meu amor? Professor, boa noite. Oi, boa noite. Professor, eu queria tirar só uma dúvida. No caso, eu estou escrevendo a minha redação, né? Aí ocorre um erro na palavra e eu sei que está errado. Aí, como eu sei que passa um risco e escreve após o... Vou passar um risquinho. Ó, deixa eu fazer aqui, ó, para a senhora ver. Passei o risco e escrevi. Passei o risco e escrevi ao lado. Só isso. Morreu. Não vai, errou, não vai colocar entre parênteses, não vai fazer isso aqui, não vai passar um X,
vai só passar um traço e escrever do lado. Só isso. Aí não perde ponto, né? Não, senhora, de maneira nenhuma. Obrigada. Disponha, meu bem. Rivonelli Souza, por gentileza, fique à vontade. Rivonelli Souza? Oi, oi, oi. Sou eu. Então, se no caso, jamais, hipótese alguma, usar o corretivo. Não, nem pode entrar na sala com corretivo. Uhum. Pois tá. Não, nem entre, nem pode, viu? Nem leve. Tinha alguém mais que tinha levantado a mãozinha. Gabriela Sustiano. Professor, se um dos textos motivacionais trouxer dados. Gabriela, excelente pergunta. Se houver dados no seu texto, se houver dados no texto motivador, você interpreta os dados. Professor, traduza. Bora aqui, ó. A cada 100 pessoas, isso aqui é um exemplo aleatório, tá? A cada 100 pessoas, 28 ganharam na Mega Sena. Oh, meu Deus, se fosse verdade, Senhor, eu queria ser um dos 28. Oh, Deus, profetiza. Ganharam na Mega Sena. Beleza? Ó, a cada 100 pessoas, eu tenho isso aí no meu texto, beleza? Aí, Gabriela, eu tenho isso aqui no texto motivador. Aí, o que que eu vou dizer? 28 não equivale a 28% de 100? Aí eu vou ser mala. Eu vou dizer o quê? 28% dos jogadores da Mega Sena em 2023 ganharam prêmios de pelo menos 50 centavos. Ei, mas eu não quero ganhar na Mega Sena para ganhar 50 centavos, não, viu? Eu quero ganhar na Mega Sena para ganhar uns 30 milhões. 50 centavos não vale, não, pelo amor de Deus, eu tenho vergonha. A pessoa olhar para mim, só se eu ganhar na Mega Sena, tá trabalhando ainda, aí eu mostrar o bilhete, 50 centavos. Para, né? Não. Pelo amor de Deus. Gabriela, deu para entender, meu bem? Joia, de nada, imagina. Pronto. Ficou claro para vocês? Tudo bem até aqui? Mais alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Liduína, ainda quer perguntar alguma coisa, professora, por favor? Professora Maria Zélia e depois a Ana Catiane Santos, por gentileza. Professor, boa noite. Boa noite, O senhor pode me fazer a gentileza de explicar mais uma vez a função do texto motivador? Posso, meu amor, na hora. Deixa eu pegar aqui um exemplo, deixa eu mudar a minha tela, só para eu pegar aqui um exemplozinho para vocês, que eu acho que vai ficar mais claro, minha gente. Só um minutinho, que daí talvez isso melhore um pouquinho para vocês. Espera aí. Pronto. Eu vou mostrar aqui para vocês um material que é o tema da prova de Guaiúba de 2023, tudo bem? E aí eu quero que vocês prestem atenção. Texto 1, texto 2 e texto 3. Beleza? Texto 1, texto 2 e texto 3. O que eu preciso fazer? Eu preciso ler esses textos motivadores, por quê? Porque eles vão me ajudar a lembrar das informações que eu tenho sobre o tema. Então, o texto motivador, ele serve para me ajudar a mim, candidato, a lembrar daquele conhecimento que eu tenho sobre o tema. Beleza? Melhorou, professora Maria Zélia? Sim, professor, obrigada. De nada, meu bem, imagina. Oi, Catiane. Professor, é nessa mesma linha aí que é a minha dúvida, que você falou que não pode tirar nada que esteja nesses
textos que eles colocam, não é isso? Assim, a ideia central, assim, é só para você ter uma base para você elaborar a sua redação, mas não pode retirar nada que esteja, né? Isso, Certo. exatamente. Quais outras bancas que também seguem esse padrão, além de todas as bancas no Brasil que trabalham com texto dissertativo argumentativo? O padrão do gênero textual, Jeane, é o mesmo, não muda, beleza? O gênero textual, ele não muda, ele não tem alteração, ele é sempre dessa maneira. Por quê? Porque gênero não pode mudar de acordo com a banca. O que a banca pode mudar é o critério de correção. Tal coisa vale X no CETRED, na US pode valer Y. Não tem problema. Mas o gênero será o mesmo. Tudo bem? Oi, Aurilene. Professor, uma dúvida que eu não prestei atenção. Em relação à translineação, quando eu separar a palavra, certo? Eu coloco o traço, aí eu tenho que colocar o outro traço na outra quando eu colocar o restante da palavra abaixo da linha. Só se a palavra for composta, meu amor. Se for um substantivo composto, sim. Se não for uma palavra composta, não precisa. Minha dúvida era essa. Tá bom, obrigada. De nada. Meus amores, e por hoje é só, né? Eu queria ter conseguido terminar o material, mas a gente nunca consegue terminar o que é planejado, porque sempre aparece dúvida, e eu fico muito feliz quando dúvidas aparecem, porque isso quer dizer que a aula está sendo interessante, porque se você tem o interesse de perguntar, é porque a aula está boa, né? Triste é quando a gente não tem nem vontade de perguntar dentro de uma aula. Isso quer dizer que para a gente não está sendo proveitoso, tá? Amores, eu vou voltar aqui para a tela um minutinho, beleza? Só para vocês verem o QR Code. Tem um QR Codezinho aqui embaixo, ó. Vocês podem ler esse QR Codezinho e comprar o curso, ter as informações sobre o curso, tá? Eu também vou deixar aqui rapidinho, me deem um instante, por favor. Eu vou deixar aqui um minutinho para vocês, o link para vocês poderem comprar o curso, tá? O curso está custando R$70. 70, R$70. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Amores, muitíssimo obrigado pela atenção de vocês, pela paciência de vocês. Estou à disposição por meio das minhas redes sociais. Quem comprar o curso, a gente se vê na próxima aula, viu? Beijo, fiquem com Deus.